Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Insight Talk, nós estamos com o André Kupfer, que é líder de tecnologia da Houston para a América Latina e Brasil. André, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, Claudinei. Obrigado aí pelo convite e prazer aí em estar aqui falando com todos vocês. André, você poderia apresentar a Houston para a nossa audiência, né? Qual que é o foco da Claro. empresa? Quais são os diferenciais? Como é que ela foi criada? Poderia dar um pouco mais de detalhes sobre a organização? Legal, Claudinei. Obrigado por permitir aí esse espaço para a gente conversar sobre a Houston e como que a Houston tem aí planos audaciosos para o mercado brasileiro, né? Então, a Houston é uma empresa de cybersecurity, segurança cibernética, com portfólio amplo nesse assunto, focada nesse nicho. Ela foi fundada em 2006 e eu falo isso com bastante carinho porque a gente observa que a empresa já tem aí um histórico bastante amplo, aí já tem décadas, né, de existência, e nessas décadas foi então se formando um portfólio de soluções, produtos e serviços de segurança cibernética. É uma empresa que tem aí uma fundação curiosa, né? Como várias empresas que a gente já observou, principalmente na década de 2000 até 2010, são empresas que tiveram aí um nascimento no Vale do Silício e foi um conjunto de pessoas, de engenheiros sêniores de outras empresas, como a NetScreen, que na época também estava na crista da onda aí nesse assunto de segurança cibernética, e foi basicamente um spin-off, um grupo que saiu dessa empresa e formou a Houston nessa época. Então, nesse ambiente super rico de inovação, desde a década passada aí, e aí houve um posicionamento estratégico um pouco mais voltado para o mercado asiático nesse momento, e ao longo dos anos, a Houston começou a atuar no mercado global também, até chegar ao Brasil, digamos assim, oficialmente, em 2017, então não faz tanto tempo assim. Então, eu queria deixar bem claro, a Houston é uma empresa consolidada, com muitos funcionários, muitas soluções já no mercado, mais de 26 mil clientes. A gente está hoje no quadrante mágico do Gartner, que é uma referência para o nosso mercado aqui, como indicação de presença no mercado. A gente está nesse quadrante, principalmente do que a gente chama de quadrante para os firewalls, né? Network firewalls, os componentes específicos aí de tratativa perimetral de segurança. Nós somos visionários, né? E já estamos nesse quadrante, citados nessa documentação do Gartner, há mais por volta de 9 anos, né? Então, é uma presença interessante. E no Brasil, é importante colocar isso também, Claudinei. A gente está presente, oficialmente, como eu falei, desde 2017, mas com um investimento e com uma estratégia mais consolidada a partir de 2020, 2021, final de 2020, já mais para 2021. E aí que eu entro um pouco, qual que é a minha jornada, a minha vida aqui conectada a Houston. O que eu estou fazendo aqui, né? Então, como você mesmo falou, eu queria mais uma vez te agradecer aí ao público que está nos escutando. Hoje eu sou o líder técnico para a América Latina na Houston, né? Então, é isso a minha função aqui. Como vocês podem ver, eu falo português, então eu estou no Brasil, então é claro que dentro do contexto da América Latina tem ainda um trabalho muito importante, relevante no Brasil. O Brasil é um dos principais mercados da Houston, quando a gente fala de estratégia global. E a partir de 2021, eu me juntei à Houston e eu observei todo esse crescimento até agora. Então, a gente tem aí um passo de crescimento de equipe, de pessoas, de mercado, o que a gente chama de canais, né? Claro que as vendas, tudo que a gente faz aqui, toda a nossa estratégia é apoiada numa estratégia de canais, de parceiros de negócios, que eu estou dizendo implantação, os integradores, eu estou falando da cadeia, toda a cadeia de fornecimento de soluções, passando pelos distribuidores. Então, é mais ou menos isso, Claudinei, que a gente tem aqui no Brasil. Você mencionou aí o que poderia ser, já de cara, de largada, os diferenciais, ou o que a gente aporta, o que a gente traz de novo, diferente aqui para o mercado brasileiro.
Eu vou falar, de certa forma, um conjunto de variáveis e de posicionamentos que colocam a Houston como um player nesse mercado de segurança cibernética, que pode ser interessante para esse mercado, especialmente no mercado como o brasileiro. É o seguinte, Claudinei, a gente aporta uma relação de valor e custo de propriedade interessante para os clientes. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a gente está aqui para comprar mercado, para ser um player barato, uma coisa nesse sentido. O que a gente fala é o seguinte, que é bem claro, a gente tenta trazer mais valor com um custo mais adequado para as empresas brasileiras, né? E essas empresas podem ser de qualquer tamanho. Então, o mercado voltado aí a B2B, principalmente, né? Empresa para empresa, porém de diversos tamanhos. Então, tem empresas pequenas que hoje estão carentes de soluções adequadas para o tamanho delas. E sem menosprezar ninguém, a questão não é essa, porque cada empresa, cada grupo tem a sua realidade. Você tem o governo também muito carente aí de posicionamentos como o que a Houston tem, de adequação a esse mercado. Então, são soluções sofisticadas, de certa forma, porém em tamanhos pequenos, que se regulam bem a essas realidades que eu falei, desde o pequeno até o grande, desde daquelas questões que a gente fala aqui, né, do acesso, né, ao tráfego internet seguro, desde aí de ambientes que a gente chama de on-premises ou presente fisicamente, até a nuvem, né? Então, é óbvio que a gente, nesse contexto de trabalho híbrido ou de função híbrida, que todos nós estamos passando, principalmente com a aceleração que a gente teve com relação a isso na pandemia, certo? Então, ninguém inventou o trabalho híbrido, ou melhor, o trabalho virtual. Hoje você está em São Paulo, que você comentou agora há pouco, outro dia você pode estar num café, ou numa escola, ou em qualquer outro lugar. Então, a questão toda não é a existência ou não desses ambientes híbridos de diversos tipos, mas sim a aceleração que houve no momento da pandemia, que a gente repensou toda essa nossa relação com o acesso a aplicações, a plataformas, sites, dados e como que essa gestão de certa forma, a mais segura possível. Então, essa é a função da Houston e é assim que a gente se posiciona no mercado hoje, como esse player que consegue se adequar a essa realidade brasileira. E por isso, para fechar, e aí eu vou deixar você aí falar um pouco também, Claudinei, o que a gente trouxe como mensagem, todo ano a Houston traz uma mensagem, uma frase, um tagline, que indica como que a gente vê o mercado hoje e daqui para frente. A gente acaba aproveitando aquele evento nos Estados Unidos, que a gente chama de RSA, que é o principal, digamos assim, o principal encontro desse assunto de segurança cibernética global. Então, a gente aproveita esse momento para lançar essa tagline. Eu estou aqui fazendo um certo suspense, mas a tagline é muito simples, ela está no nosso site. A segurança cibernética integrativa. Então, a Houston é a segurança cibernética integrativa. O que quer dizer isso? A gente aqui não está assim, com uma ideia, aqui, um mindset, um posicionamento de simplesmente chegar numa empresa e falar o seguinte, olha, tudo que você tem aí em termos de TI e de segurança cibernética, você pega tudo isso, joga fora, tudo isso não serve para nada, porque o bonitão aqui da Houston vai chegar e vai resolver todos os seus problemas de segurança cibernética. A gente sabe muito bem que o mundo não é assim, e quem se posiciona desse jeito traz uma certa arrogância, uma certa maneira de se posicionar que acaba, no final, talvez funcione na primeira, na segunda venda, na segunda interação, mas não vai perdurar muito. Então, essa postura não é a postura da Houston. A Houston veio para agregar, integrar soluções que já estão presentes, ou até mesmo que podem trabalhar em conjunto com a Houston. Então, essa mensagem também seria um benefício, uma vantagem que eu posso apresentar, um diferencial, que é esse mindset de se integrar ao que já existe.
Então, isso não é nada assim que diminui ou aumenta as pessoas, é simplesmente uma maneira equânime de trabalhar no mercado, e os clientes, eu acredito que vão gostar muito disso, né, as empresas, porque elas vão entender que isso vai fazer que elas cheguem aos seus objetivos, tenham o seu desenvolvimento de negócios ou de atividades, que qualquer que seja, e, ao mesmo tempo, tendo essa elevação de maturidade de segurança cibernética. É disso que a gente está falando aqui hoje, Claudio. Não sei se eu me estendi muito aqui na conversa, mas é por aí que a gente se apresenta. Perfeito. Falando mais assim especificamente, né? Que tipos mais de desafios que você resolve nas organizações, né? Quais são as suas prioridades, né? Você pode dar algum exemplo de quais são, digamos assim, os focos principais de atuação da Houston? Eu sei que, obviamente, vocês estão aptos a atender todos os desafios, mas provavelmente vocês têm algum foco, alguns segmentos verticais, né? Sem dúvida. Então, a gente identifica alguns desafios e a gente tem alguns mercados que, por uma razão ou outra, a gente tem um sucesso nesse momento interessante, né? Então, aí eu vou falar de alguns mercados verticais e a gente pode aprofundar aí os desafios de cada um deles e como que é a nossa atuação como fabricante de segurança cibernética. Um mercado muito claro é o mercado das operadoras, né? Então, mais uma vez, o Brasil tem uma condição, talvez, não sei se única no mundo, mas muito peculiar, que é a disparidade, uma cobertura massiva territorial e uma quantidade muito maior. Por exemplo, tem muito mais operadoras no Brasil do que nos Estados Unidos. E vamos falar que os territórios até que são similares. Eu sei, tem lá o Alasca, tem algumas coisas dos Estados Unidos que talvez o teu próprio território seja maior, mas eu vou dizer assim que é uma dimensão similar ao do Brasil. No Brasil tem mais operadoras que nos Estados Unidos. Mais da metade da cobertura de internet banda larga no Brasil é provida, eu chamo de provedores de internet, por empresas que a gente chama de PPPs, então, provedores de pequeno porte. As grandes operadoras, que a gente também gostaria de atuar, a gente tem relacionamento com praticamente todas as grandes operadoras, médias e pequenas, hoje na Houston, no Brasil, né? As grandes, uma Vivo, uma Claro, uma TIM, estou falando só algumas, não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, né? Elas vão acabar tendo menos da metade do mercado de internet no Brasil. Então, a Houston vai nessas pequenas empresas, chamadas de pequenas empresas. A Anatel, por exemplo, tem essa nomenclatura, PPPs, né? E a gente vai lá e entrega uma caixinha, talvez duas, uma configuração simples, uma manutenção simples, um monitoramento dos assinantes tranquila, rápido isso, né? E coloca a caixinha lá, começa a entrar assinantes por ela, quando eu falo o acesso, né? Assim como tem aí na sua casa, aqui na minha casa, que tem um acesso à internet, esse tipo de acesso. E aí, então, a gente consegue atender esse mercado de uma maneira eficiente. Então, isso é um mercado que já também é um ponto importante. Governo é outro mercado que a gente tem cada vez mais uma atuação mais de perto. A gente tem investido em pessoas em Brasília, pessoas em algumas outras partes aí do Brasil que vão atender setor público, né? Então, aquele trabalho, como é que a gente atua com o setor público, entende a demanda, faz um processo licitatório todo redondinho, todo dentro das leis lá, 8666, qualquer que seja, sempre dentro do que as empresas esperam, porque isso ajuda o setor público a conseguir fazer aquisições e ter essas soluções que se adequam, né? Então, outro dia a gente estava falando de um projeto de uma rede de escolas do setor público. Estou falando de milhares de escolas, cada escolinha lá tem um dispositivo que traz a segurança para esse acesso. O aluno pode ser um exemplo de alguém curioso, né? Uma pessoa mais jovem, sem falar da idade aqui também, né?
Mas eu estou dizendo assim, existe os jovens, eles estão aprendendo no ambiente escolar, eles querem eventualmente fazer uma experiência de um ataque cibernético, vem lá um podcast aí do Claudinei, talvez, em algum lugar, e vai saber, não, eu quero, como é que eu faço esse ataque e tal, se interessa. Então, esse tipo de ambiente é um ambiente que realmente chama atenção pela necessidade de um controle de acesso, etc. Então, setor público, operadoras, e agora a gente está também falando de empresas, né? Empresas que eu falo manufaturas ou empresas de serviços, são os principais nichos de trabalho, aí, principais mercados verticais que a Houston atua. Então, para mim é muito divertido tudo isso, porque é muito diverso. O Brasil está na crista da onda em termos de aquisição de tecnologia. E aí eu posso falar dos desafios. Não sei se está na hora aí, Claudinei, se quer entrar, eu posso falar de alguns desafios que observo também? Eu queria que você... eu sei que vocês estão trabalhando essa questão do acesso, né? E hoje se Sim. fala muito desse conceito de Zero Trust Network Access, né? Isso. Você poderia explicar melhor como é que é esse conceito? Como é que vocês estão trabalhando esse conceito? Que legal, isso é muito legal. O ZTNA, o Zero Trust Network Access, que é a sigla em inglês, é um modelo, então não é um produto, não é uma solução, praticamente, falando, não é uma caixa, não é um software, é um modelo de segurança, ou se a gente preferir falar, um conceito de segurança que trabalha baseado numa evolução, numa flexibilidade para tratativas de controle de acesso a aplicações, dados, empresas, localidades, data centers, nuvens. Quer dizer, fechar com uma política, com esse modelo, esse controle desse acesso. Algumas premissas, alguns outros conceitos que estão aí nessa conversa. Um conceito muito claro é o conceito de menor privilégio, least privilege, em inglês. O que é o menor privilégio? Eu vou dar um exemplo aqui, um pouco lúdico, para o pessoal que está escutando aqui entender o que eu estou dizendo, né? Então, vou dar um exemplo. Outro dia, por exemplo, a minha máquina de lavar roupa aqui da minha casa quebrou. Então, o que eu fiz? Eu chamei um profissional, não importa como que eu cheguei até esse profissional, que deveria ir até minha casa para consertar a máquina de lavar roupa. Mas nesse dia eu estava viajando, eu fui viajar, minha mulher também não estava em casa, quer dizer, não tinha ninguém em casa, e eu marquei com a pessoa de ir até a minha casa para arrumar a máquina de lavar roupa. O que aconteceu? Eu deixei na portaria uma chave para essa pessoa, quando chegasse, pegasse essa chave, eu moro num apartamento, viesse aqui ao apartamento, só que eu dei a chave para essa pessoa da área de serviço. Então, a pessoa poderia entrar pela área de serviço, chegar na cozinha, a cozinha dá imediatamente para uma porta onde está a máquina de lavar roupa. Tudo bem, eu até deixei ali a porta da cozinha um pouco aberta para ele poder, eventualmente, ir ao toalete, né? Também não vamos falar dessa forma, né? Não vamos obstruir. Mas tomar uma água, então, o que essa pessoa podia fazer na minha casa? Né? Ela podia arrumar a máquina de lavar roupa, que era esse objetivo da contratação da pessoa, podia tomar uma água, que nem você falou agora, podia ir ao toalete, mas ela podia ir no quarto da minha filha? Ela podia ir no escritório da minha esposa? Não podia, né? Porque não tinha o acesso. Então, eu permiti o acesso somente àquilo que era necessário para aquela pessoa. Isso se chama least privilege, ou menor privilégio. Essa é a base do ZTNA, né? É uma das questões importantes do ZTNA. A outra base é a flexibilidade e a adaptabilidade desse acesso. Agora eu vou entrar um pouco mais técnico aqui, não tanto para a gente... Eu queria que você explicasse mais do ponto de vista aí da tecnologia, né? Como é que vocês estão oferecendo, estão usando, né? Isso, é isso. Então, entrando um pouco mais na tecnologia, que nem você colocou agora, Claudinei, basicamente o seguinte, existem pessoas, dispositivos, localidades e até mesmo uma questão de tempo.
temporal, uma questão de horários, né? Então, o dispositivo que eu vou dar o exemplo aqui é um celular. Então, eu estou falando de um celular. Eu, André Kupfer, quero fazer um acesso através de um celular a um arquivo que está no OneDrive, Microsoft OneDrive, um repositório de arquivos, podia ser o Google Drive, podia ser qualquer drive aí que você queira pensar, mas só para fazer o exemplo aqui. Para fazer esse acesso, eu preciso pegar o meu celular e passar por algum tipo de guardião. Esse guardião eu vou chamar tecnicamente de gateway, né? O que é o guardião? Eu tenho acesso, esse acesso, obviamente, pelo celular, vai passar lá pelo 5G, 4G, operadora, estação rádio base. Eu não vou entrar no mérito da infraestrutura de acesso até chegar em algum ponto que vai ser feito, então, essa verificação de postura. Então, eu falei localidade, falei sobre questão de tempo, horário, localidade e dispositivo. Esse dispositivo ele pode ser iOS, ele pode ter algum tipo de peculiaridade que deve ser verificada para entender que esse dispositivo ele é adequado para esse acesso. A localidade pode ser no escritório da empresa, na minha casa, fazendo um acesso remoto, qualquer que seja. Então, é importante saber que localidade é essa, porque, por exemplo, se eu estou dentro da empresa, pode ser um acesso mais flexível. Se for fora da empresa, se eu estiver num café, eu posso estar sujeito a um acesso Wi-Fi, qualquer que seja aí desse café, que pode não ser tão seguro. Então, quer dizer, tem diferenças entre redes mais seguras, menos seguras, mais adequadas, menos adequadas. Então, tem a questão da localidade e tem a questão do tempo. Se for no fim de semana, pode ser que eu tenha um acesso reduzido se for durante a semana, porque é o menor least privilege, não era? Então, por que eu vou acessar alguma coisa no fim de semana? Eu posso ter uma razão, porque tem que acessar no fim de semana, algum sistema, dar uma manutenção, e durante a semana é uma questão diferente, né? Então, esse gateway, esse dispositivo que eu vou chamar de gateway, que no caso da Houston, a gente entrega como um Next Generation Firewall, um NGFW, né? Esse é o nome do equipamento que nós colocamos em diversas localidades, né? Pode ser virtual também, pode ser uma máquina virtual trabalhando num computador, um servidor, né? Numa nuvem, também pode ser um serviço de Next Generation Firewall, mas esse dispositivo que é o gateway, que faz toda essa verificação. Ele vai conversar nesse exemplo que eu dei, com o celular, né? O celular vai ter um aplicativo, alguma coisa que vai fazer essa comunicação, vai instruir o gateway dessas informações, e essas informações que eu falei são adaptativas. Se por um acaso eu tiver o meu horário de trabalho agora eu vou falar uma mentira, tá? Mas digamos que seja até 6 da tarde, né? Alguém tem um horário comercial das 9 às 6 da tarde. Hoje em dia fica mais difícil, a gente sabe o que é horário comercial, mas tudo bem. Terminou às 6 da tarde. 6h01 é diferente de 5h59. Então, essa mudança do horário pode ser que mude também a permissão de acesso. A partir das 6 da tarde, o OneDrive pode ser desligado para aquela pessoa. Entendeu como funciona? Então, essa adaptabilidade é muito importante, porque é uma evolução muito clara a algumas tecnologias que a gente tinha no passado, né? E, se você me permitir, eu vou entrar numa certa polêmica aqui no nosso mundo de tecnologia de informação e segurança cibernética, que é a comparação, talvez esteja na sua lista de próxima pergunta, é a comparação de ZTNA com VPN. Né? Eu ia incluir, inclusive, também a questão do acesso privilegiado, né? Que é um dos problemas que as empresas também encontram, né? Exatamente, o acesso privilegiado, que tem a ver com esse contexto. Mas deixa eu rapidamente falar aqui da polêmica da VPN, para deixar claro para todo mundo. E aí eu entro na questão do acesso privilegiado, que tem a ver com esse controle do ZTNA que a gente está falando aqui. Então, comparando o ZTNA com o VPN, tem muita gente falando que ZTNA, o Zero Trust Network Access, ou ZTA, Zero Trust Access, simplesmente falando,
substitui VPN. Mas aí eu tenho que trazer o meu coração um pouco mais técnico aqui, né, de formação, dizer, pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade, as duas coisas se combinam, né? O que é VPN? Redes privadas virtuais. Então, qualquer acesso criptografado, geralmente, né, entre dois pontos, eu vou chamar de túnel, e esse túnel, se ele for através de uma rede pública, por exemplo, a internet, estabelece uma conexão segura, criptografada, entre dois pontos, passando por um meio público. Isso eu vou chamar de VPN, pessoal. Essa para mim, é a definição de VPN. Então, como é que o ZTNA substitui o VPN? Não substitui, porque continua existindo essa questão dos túneis criptografados, os acessos seguros. O ZTNA, nada mais, nada menos, é o mecanismo, é o componente que vai fazer o controle desse acesso de forma mais flexível, mais granular e mais, de certa forma, mais fácil do que o que a gente chamava anteriormente de VPN tradicional. Então, não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Mas eu falo isso porque acaba acontecendo um movimento, eu não vou culpar quem faz isso, né? Que é começar a chamar as coisas, ao longo dos anos, chamar as mesmas coisas de nomes diferentes, somente para dizer que você é inovador. Então, isso está no campo do marketing, não está no campo das soluções que resolvem problemas de empresas e vão fazer com que as empresas desempenhem suas funções de maneira mais eficiente e com maior segurança, certo? Então, é essa a questão. Então, eu só queria fazer esse parênteses, aproveitar aí para deixar claro uma coisa, outra coisa. Diga. André, inclusive, falando da ZTNA, quer dizer, a ZTNA também ela exige uma mudança na política de segurança das organizações, né? Como é que você vê esse desafio duplo, né? Porque ele tem que implantar as técnicas da plataforma de ZNA, em paralelo ele tem que transformar as políticas de acesso aos usuários das empresas, né? Como eu falei, usuários privilegiados, usuários que têm acesso a só determinados arquivos, a determinadas atividades. Quer dizer, tem um aspecto cultural, né, muito importante nessa transformação das empresas, né? Sem sombra de dúvidas. Então, a gente está falando aqui, Claudinei, de dois aspectos que, claro que um não vive sem o outro, que um é o aspecto técnico da tecnologia, da infraestrutura, do software, do hardware, e do outro lado das pessoas. A gente falou, você falou agora um pouco de cultura também, né? Então, o que acontece? É um duplo, como você falou, é um duplo desafio. Primeiro desafio, implantar essa tecnologia, né? E, como eu falei, é um modelo, é um conceito que deveria ser, então, concretizado ou instalado, né? Em coisas técnicas, em tecnologias, em dispositivos, software, hardware, licença, toda uma complexidade que realmente é um desafio para qualquer nível de empresa, né? A gente vê aí o Gartner, mais uma vez citando o Gartner, dizendo que até 2025, se eu não me engano, mais de 70% das empresas vão, de certa forma, ter implantado o ZTNA. Né? Então, é um número expressivo. Alguns anos, aí agora não me lembro exatamente a quantidade de anos, a gente estava falando de 10%, sei lá, faz uns 2, 3 anos, quando a gente começou a escutar sobre o ZTNA, a coisa estava em 10% e pulou aí, está pulando rapidamente para 70%. Então, isso não tem volta. O pessoal está olhando para tecnologias do tipo ZTNA e estão implantando isso nas empresas. Uma coisa é a cobertura. Então, eu vou falar de 3 aspectos que eu gostaria de citar aqui, que explicam um pouco esse desafio que a gente está falando. O primeiro desafio é a cobertura, porque, na verdade, o grande objetivo do ZTNA, que as empresas gostam do ZTNA por isso, é a tentativa de ter uma cobertura do que a gente chama de área de ataque, né? Attack surface. Então, é a superfície de ataque. Tudo é superfície de ataque. Tudo que é rede de dados, tudo que é internet, tudo que é aplicações, data center, nuvem, tudo isso é uma grande
superfície de ataque. Tudo é passível de ter algum tipo de ataque cibernético, certo? E a boa notícia é que a gente está numa questão aí de transformação digital muito bacana, todo mundo está falando disso, inclusive, e então a superfície de ataque simplesmente está se expandindo. Então, o lado bom é que existe a transformação digital, e o lado ruim é que quanto maior a superfície de ataque, mais difícil é ter fazer a cobertura com mecanismos de proteção e controle de acesso. Então, esse é o primeiro grande desafio, Claudinei, cobertura. O segundo grande desafio é justamente ter o controle das coisas. E aí, mais uma vez, vai entrar a questão do acesso privilegiado. Antes de ter a tecnologia implantada, até mesmo antes de ter o equipamento comprado, a empresa que vai instalar, tudo isso equacionado, as equipes de TI, as equipes de SOC, de Security Operations Center, que vão monitorar e vão trabalhar tudo isso. Antes de tudo isso, tem o quê? A política de segurança. Quem vai acessar, quando, onde, por quê? Então, a área de marketing vai acessar os arquivos da publicidade, do evento que vai acontecer. A área de RH vai olhar os salários das pessoas. É um tipo de informação super sensível, confidencial. Não é todo mundo que vai olhar a folha de pagamento da empresa. Na verdade, pouquíssimas pessoas deveriam ter acesso à folha de pagamento da empresa. Aí a gente já vai entrar uma outra seara que talvez fique para uma próxima conversa, que é a questão do LGPD, né? As leis de acesso a dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, brasileira nesse caso. Então, primeira coisa, como é que vai ser isso? Quem escreveu esse negócio? Quem vai sentar e vai escrever, olha, o presidente pode fazer isso e no fim de semana ele não pode fazer isso. A pessoa que vai fazer a instalação em campo, porque é de uma empresa de engenharia, precisa acessar o arquivo do projeto e levar o carro até o campo, tirar uma foto da instalação que está sendo feita para reportar que foi concluído o trabalho. Essa foto vai ser como? Como que essa foto vai ser tirada e vai ser armazenada em algum lugar? Tudo isso é pessoas, cultura e política. Aí está, já está armado todo o desafio, por si só já é um grande desafio, né? Então, a questão do controle a essa informação e as políticas de governança desse acesso, desse controle, que estão em jogo aqui, associada à tecnologia. E, se me permitir aqui um terceiro ponto, é a consolidação. Desafio incrível, muito grande, principalmente para mercados como o mercado brasileiro. Consolidação. O que é a consolidação? Eu falei agora há pouco da tentativa, do esforço da Houston de fazer a integração, a segurança cibernética integrativa com outras soluções, outros softwares, outras empresas, etc. Então, essa consolidação de todo um amaranhado de soluções, de caixas, software, hardware, cabos, nuvem privada, nuvem pública. Então, eu acesso o meu e-mail lá na rede, lá na nuvem, não sei de que empresa, lá na AWS, no Azure, no Google Cloud Platform, qualquer que seja, meu e-mail está lá, mas eu clicando no e-mail, eu abro um arquivo anexado que está não sei aonde. Quer dizer, tudo isso tem que ser consolidado, né? E o ZTNA é uma das principais colas que vai permitir essa consolidação, não é isso? Então, eu acabei trazendo alguns conceitos aqui para entender os desafios que são baseados justamente nessa cobertura, controle e consolidação. E é a visão que a Houston tem também de entrar e falar com as empresas justamente sobre esse desafio nessas três grandes áreas e como que a gente pode trabalhar juntos para entrar num nível de maturidade, numa postura de segurança, uma cultura de segurança e educação às melhores práticas de segurança. André, para finalizar, se você tivesse que dar um conselho para um CISO, né, que busca avançar no uso de soluções de ZTNA, o que você diria?
Eu diria o seguinte, vamos pensar, conversando com esse CISO, se ele estivesse aqui na minha frente, se você fosse um CISO, Claudinei, eu falaria assim, Claudinei, estrutura essas políticas. Pensa primeiro o que é importante, qual que é o negócio da empresa que você representa, que o CISO é de uma empresa, né? Certo. Pensa como é que essa empresa atua e quais poderiam ser os pontos de vulnerabilidade, não somente do que tange à rede e aos acessos e aos dispositivos, computadores, tablets, etc. Quais são as vulnerabilidades que podem surgir no negócio? Vou dar um exemplo. Uma empresa de entrega de entregas, né? Delivery, certo? Beleza. Então, tem todo um fluxo, toda uma jornada de entrega. Tem alguém que tem onde essa entrega vai estar armazenada. Tem alguém que olha, fala assim, olha, essa caixa ela tem que entrar nesse caminhão, porque esse caminhão vai para uma outra cidade que vai entregar no centro de distribuição dessa empresa de entrega, e a partir daí vai um outro caminhão que vai, quer dizer, todo o rastreamento disso por si só já é uma vulnerabilidade. Estou dando um exemplo, né? Então, como é que o negócio pode apresentar vulnerabilidades? E a partir daí, construir os pontos, entender quais são os pontos desses gateways que eu falei. Onde vão ser os pontos de checagem de controle de acesso, né? Onde estão as informações? Onde estão os dados? Os dados estão numa nuvem pública, que é um contrato de computação ou de armazenamento em algum lugar. As nuvens estão, os dados estão num data center privado, dentro do escritório da própria empresa, numa localidade afastada. Esses dados, eles estão multiplicados, eles estão replicados em algum outro lugar, caso existe uma indisponibilidade de uma localidade, existe um mecanismo de contingência para uma outra localidade. Quer dizer, é o pensamento de como a empresa opera, e a partir daí o CISO ele vai ter uma clareza maior para ir atrás de soluções de empresas que vão fornecer essas soluções de controle de acesso. Não é isso? Então, e a adequação da localidade onde estarão esses gateways, ou esses múltiplos gateways que farão a checagem, por exemplo, no ponto da distribuição lá da entrega. Olha, o caminhão vai sair às 10 da manhã, sai pelo portão do centro de distribuição, ali é um ponto que alguém tem que pegar um dispositivo e falar, passou, né? Passou a entrega, foi embora, foi para o cliente, foi para algum lugar. Esse é um ponto, por exemplo, onde pode ter um gateway de controle de acesso. É o mapeamento dessas fronteiras, porque as fronteiras estão difusas hoje em dia. Não existe mais um conceito claro de fronteira, mas a fronteira existe. Então, onde estão essas fronteiras? Então, essas perguntas que eu faria para um CISO, que eu acho que ele deveria responder para ele seguir nessa jornada de implantação de ZTNA, controle de acesso, a questão do menor privilégio e a flexibilidade para que as pessoas possam usar os dispositivos de maneira segura e fazer a empresa fazer as suas atividades de maneira eficiente. É por aí. Perfeito. Bom, entrevistamos André Kupfer, que é o líder de tecnologia da Houston para América Latina e Brasil. André, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Muito obrigado, Claudinei. Conte comigo. Espero revê-los aí nos nossos próximos episódios. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço igualmente para todos.